Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algum tempo atrás a gente fez essa reflexão, né? Já lemos no Evangelho de São João. É bem interessante, né? Que de acordo com o ano litúrgico, como que vai se repetindo os evangelhos, né? Algumas leituras, né? Uhum. Então, a multiplicação dos pães. É bem interessante quando Jesus fala assim para eles: dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos devem ter ficado meio perdidos, né? Pensando, como que nós vamos dar para eles de comer? Então, como iriam alimentar pessoas, né? Mesmo se fossem sair para comprar para mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, então era muita gente mesmo, era uma multidão bem grande que estava ali, né? Isso é verdade. Então, Jesus é bem bonito nesse capítulo, nesse versículo 14, quando fala assim: ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então Jesus se encheu de compaixão pelaquela multidão. Aí deve ter pensado, né? Como ele falou em outra ocasião, pareciam ovelhas sem pastor, né? Isso é verdade. A gente vê também como que o amor de Jesus era tão grande por nós, e né? Porque ele continua tendo esse mesmo amor por nós como ele tinha nessa ocasião.
O amor dele é tão grande por nós que ele cuida até do nosso corpo, do nosso alimento material. Bom, aqui, assim, o que me chamou atenção é como Jesus se compadeceu das necessidades daquelas pessoas. Então, isso significa que ele se compadece ainda. Não, porque tudo que aconteceu, que Jesus fez, continua fazendo. Todos os milagres que ele realizou, ele continua realizando. E todos os milagres que os apóstolos, os discípulos de Jesus realizaram, continuam sendo realizados. Sim, e a história nunca... essa é uma história que não tem fim. Enquanto o mundo existir, né, até o fim dos tempos, Jesus vai estar realizando todos esses milagres. E quando Jesus diz para os apóstolos, dai-lhes vós mesmos o de comer, significa que ele está também dizendo para a igreja, dai ao pobre o de comer. Por isso que, além do alimento espiritual, que nós lutamos por ele, né, no nosso dia a dia, através da evangelização, a gente também procura alimentar os corpos daquelas pessoas que estão em necessidade, principalmente no mundo de hoje em que, infelizmente, há tanta injustiça social. É verdade. E sabe que eu também, sobre a multiplicação dos pães, veio na minha mente, né, quando você estava fazendo a leitura, né, como que Jesus assentou aquelas pessoas e foi dando pão e o pão não acabava. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo no canal católico sobre um milagre também que houve em um mosteiro, onde os frades não tinham mesmo o que comer, então rezaram o Pai Nosso, aí quando falou, dai-nos hoje o pão de cada dia, e aí o basquete que estava na mesa deles, no jantar, multiplicou, apareceu tantos pães que os frades não tinham o que comer e acabou que teve um milagre da multiplicação dos pães ali, naquele momento, que eles foram rezar um Pai Nosso, já que não tinham comida, e então o superior falou, vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor o pão de cada dia. E aconteceu esse milagre. É verdade. Aí eu fico pensando assim, aconteceu e ainda pode acontecer. A gente tem que acreditar, né? E pedir mesmo, com certeza que o Senhor vai dar, porque está bem claro no Evangelho que o Senhor se compadece das nossas necessidades. Ele se compadeceu daquela multidão e aquela multidão não é diferente das multidões de hoje em dia, que estão carentes, passando muitas necessidades. Precisamos acreditar e pedir ao Senhor, fazer oração para pedir a Ele que nos ajude com aquilo que a gente precisa. Principalmente a questão da fome, né? Que é uma questão muito preocupante, que dói muito no nosso coração, quando a gente vê que tem muita gente hoje em dia passando fome, não tendo o que comer, e às vezes dizem que não sabem nem de onde vão ter, né? Lá no Brasil agora eles chamam de insegurança alimentar. Isso é realmente algo que a gente tem que pedir muito a Deus, porque só o Senhor que pode prover, pode tocar no coração da humanidade, daqueles que podem fazer algo contra isso, né, para combater a fome. Muitos de nós já passamos por muitas necessidades na vida, mas nós, por exemplo, nunca passamos realmente fome. Eu acredito que passar fome deve ser realmente algo muito, mas muito doloroso. Porque muitas vezes, né, a gente fica algumas horas sem comer, a gente sente, né, a diferença no nosso corpo. Imagine quem não tem nada para comer o dia inteiro. Quando nós fizemos esse vídeo, até acho que o tema era que todos comeram e ficaram satisfeitos. E então isso aconteceu, né, no milagre lá que Jesus fez a multiplicação. Então a gente deve de realmente
ser mais solidários, né, com o que acontece em nossa volta. Às vezes, se nós não podemos fazer alguma coisa, mas nós sabemos quem pode. Um padre meu, na conversa, estava me contando de uma senhora lá de Brasília, que ela fazia uma campanha muito bonita para alimentar as pessoas. Acho que o nome da senhora era Dona Maria Pidona. Eu até ri do nome, porque a Dona Maria ganhou esse título porque ela pedia muito. E ela então fazia alimento, quentinha, marmita para muitas pessoas. E essa senhora faleceu, e ele disse que outros estão continuando a obra dela. Mas é bem interessante, né, da gente ver como que existem muitas pessoas que também são pobres, que não teriam capacidade de botar dinheiro, não teriam como colocar dinheiro, mas saem pedindo para dar. Uhum. E a gente sabe, né, nós já fizemos gincana no nosso tempo de grupo jovem, bater na porta das pessoas. A gente morava do lado de um bairro chique, que as pessoas tinham mais dinheiro, e a gente ia para esse bairro bater nas portas e pedir alimento para ajudar a campanha do quilo na nossa comunidade, na Capela Santa Rita de Cássia. E arrecadávamos bastante. As pessoas davam com satisfação. Isso é verdade. E a gente voltava para a igreja bem contente com aqueles alimentos. Então, na época, nós todos éramos do grupo, alguns não trabalhavam, não tínhamos dinheiro para colocar na campanha, mas a gente pedia, né? Uhum. E é isso, às vezes nós não podemos, mas sabemos quem pode fazer isso. Então, é o que Jesus está falando nesse evangelho de hoje. Dai-lhe vós mesmo de comer. Então, como que a gente poderia fazer isso hoje? Eu acabo de dizer, né? Exatamente. A gente acaba fazendo isso, fazendo campanhas, pedindo a outros que deem, outros que podem. E assim, é muito bom. Então, eu me lembro nessa época da comunidade como que era uma capela bem pobre, todas as pessoas bem pobres, mas acho que era o 3º domingo do mês, na hora do ofertório, as pessoas levavam o alimento e colocavam lá no altar, né? A campanha do quilo. É interessante você ver. Uma formiguinha não consegue trazer alimento para toda a colônia, mas você vê várias formiguinhas, uma atrás da outra, trazendo um pedacinho de folha para a colônia. Aí toda a colônia vai comer, inclusive a rainha, que não faz nada, fica só lá esperando. Então, da mesma maneira como as formiguinhas agem para alimentar a colônia, nós também deveríamos estar agindo para alimentar aqueles que precisam. Se cada um de nós der pelo menos 1 quilo de um feijão, ou de um arroz, ou um sabonete, ou seja lá o que for que a gente puder dar, se for juntar tudo, acaba se tornando algo que vai realmente satisfazer uma comunidade. Mas é muito bacana também, assim, quando a gente vê assim, sobre as pessoas, né, que vêm nesse mundo, que faz uma diferença no mundo, que contribui com a causa do Evangelho. E o Evangelho, você não pode dizer assim, eu sou católico, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, e ser uma pessoa omissa, sem fazer nada, sem provar isso, porque por isso que é dito bem claro que a fé sem obras é morta. É muito fácil dizer com palavras, eu creio, eu sou uma pessoa de oração, isso qualquer um. Jesus é o Senhor. Até o diabo crê em Deus. Mas a única maneira que nós temos para comprovar que nós cremos de verdade é quando colocamos em prática aquilo que acreditamos. Uhum. E é bem legal quando a gente vê, igual o compadre falou da Dona Maria Pidona, é muito interessante como que tem pessoas tão simples, né, nesse mundo, muitas vezes
pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não aprenderam certas profissões, mas, no entanto, tem esse talento de doar, de se colocar a serviço, né, da comunidade, de ajudar, e é independente, né? Tem coisas que a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola. A gente aprende mesmo quando a gente abre o coração para o Senhor. E quando acaba, essas pessoas são as que são mais dignas de honra e de louvor do que aqueles que realmente teriam condições de fazer alguma coisa e não fazem. Tem até uma frase de Santo Agostinho que eu sempre gostei muito, né? Que diz assim, que ninguém é tão pobre que nunca tem nada a dar, e ninguém é tão rico que não precise de nada. Né? Uhum. E então é isso. E eu gostava muito, na época mesmo que a gente participava da capela, quando a gente depois casou, foi participar da Igreja Cristo Operário, um lugar ainda mais pobre ainda, na Vila Kennedy. Uhum. Aí lá tinha um cântico que falava que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam o seu bem com alegria. Até hoje, quando eu escuto esse canto, eu lembro da Igreja Cristo Operário, que lá também eles faziam muitos trabalhos de ajuda mútua, né, de ajudar a comunidade. Isso é verdade. E em Marechal, na Capela Santa Rita de Cássia, era bem interessante que o canto oficial de lá era aquele: sabe, Senhor, o que eu tenho é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Então foram dois momentos assim que marcaram muito a nossa vida, e a gente via muito testemunho mesmo de fé, de pessoas que muito mal assim tinham para elas, mas que dividiam, que sempre traziam os mais pobres. Tem até um canto que fala assim, que a mão do pobre é aquela que mais se abre para dar. Eu não sei se é porque nós, pobres, sabemos o que é ter necessidade. Exatamente. E aí isso toca mais o nosso coração, porque a gente experimenta na nossa própria vida o que outras pessoas estão passando. Exatamente. E por isso faz com que o nosso coração seja predisposto a compreender a palavra de Deus e saber que realmente não existe maior felicidade do que servir. No nosso tempo de criança foi um tempo difícil, né? Porque nossos pais também eram pobres, autônomos, mas eu lembro que sempre a gente ia no vizinho e falava assim: ô vizinho, você tem uma caneca de açúcar para emprestar? Aí um vizinho sempre emprestava. Na verdade, eu nunca recebia de volta. Quando ele precisava, ele voltava lá para pegar a caneca de açúcar emprestado também. Aí eu sempre era criança, observava que as pessoas falavam emprestado, mas ninguém devolvia, ninguém pagava. Só me lembro de uma vez que nós pagamos de volta o ovo. Pegamos o ovo com o vizinho, ia fazer um bolo e não tinha o ovo. Aí depois fui lá, comprei e devolvi o ovo. Mas no geral era assim que todos se ajudavam, né? Isso e é quando verdade. nós viemos morar aqui nos Estados Unidos, eu lembrava muito disso. E às vezes brincava com algum vizinho, né? Já tive vizinho que falava assim: que bom ter um vizinho brasileiro assim. Quando eu precisar de um sal emprestado, eu vou lá na casa do vizinho. Então, mas os tempos foram mudando. Hoje em dia, muitas vezes a gente nem conhece nossos vizinhos, não sabe quem é o vizinho do lado, e ninguém tem essa coragem mais, né, de pegar com o vizinho emprestado, alguma coisa assim. Verdade. Mas se a gente realmente adquirir esse hábito, né, de ser mais atento e o que está acontecendo na nossa volta, as necessidades, e às vezes aquilo que está me sobrando está faltando para outra pessoa. Eu me lembro que uma pessoa que fazia uns pedidos tão espontâneos, sorridentes, a Maria do Carmo, lá da capela, ela sempre dessa maneira que ela pedia: gente, olha,
eu venho aqui lembrar da campanha do quilo, que está sobrando na sua casa, está faltando no outro. Então, não se esqueça de trazer. Aí as pessoas levavam. E era uma maneira sempre que ela falava a mesma coisa e sempre a gente ouvia como fosse diferente, né? Uhum. Porque era um entusiasmo, uma alegria de pedir. Ela era a pessoa responsável por esse trabalho na igreja. E a gente aprendeu muito ali. Mas que Deus, né, continue nos abençoando e que esse evangelho venha realmente ensinar para a gente que o Senhor já ensinou muitas e muitas vezes em outros evangelhos que nós devemos de pedir. E já falou que Deus tem um coração irresistível. E se a gente pede, então aconselhamos a todos que estiverem passando alguma necessidade, peça a Deus pela sua necessidade, porque a gente faz o mesmo. A gente, apesar de morar num país rico, privilegiado, mas todos estamos no mesmo barco, né? A pandemia desestruturou muitos negócios, fez com que muitas pessoas perdessem o emprego, tivesse que recomeçar a vida de uma maneira diferente, atrapalhou em muitos negócios, muitos negócios como o nosso mesmo ficou muito devagar. Então, a gente sempre tem necessidade, mas a gente tem um Deus que é rico e tudo Ele pode nos conceder, tudo que a gente precisa, só pedir a Ele que Ele nos dá. E sejamos generosos também em procurarmos sempre fazer a nossa parte, sempre nos lembrando daquela outra passagem que Jesus diz que nem um copo d'água que a gente der a um dos pequeninos de Deus, por amor a Jesus, não ficará sem recompensa. É verdade. Então vamos fazer isso, assim, a gente pode ver o que é que está sobrando na nossa casa, o que nós temos sobrando, porque o que sobra para a gente falta para outro. E vamos acreditar assim, que o Senhor ainda pode multiplicar o nosso pão de cada dia. Com certeza. E assim nós vamos ficando por aqui, pedindo ao Senhor que nos dê fé e que a gente sempre que ouvir um evangelho de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas que a gente não se esqueça que a história se repete e que o Senhor continua agindo na nossa vida. Tudo isso que acabamos de ler é para mostrar que hoje também nós podemos multiplicar o nosso pão, nós vamos multiplicar com a nossa oração. A gente reza e o Senhor multiplica. E nós podemos também distribuir, dar aquilo que nós temos a mais, para alguém que tenha menos. Com certeza. Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, que a paz de Jesus esteja nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos corações, no mundo inteiro. E pedimos a paz para a Ucrânia, que essa guerra termine e que todos os outros lugares que estão em conflito, que também cesse o conflito. E peçamos também ao Senhor pão para quem tem fome. Exato. Pão para quem tem fome. Tchau. Tchau.